iniciar uma nova etapa da nossa aula. Nós vamos iniciar o processo aqui de como assentar uma cerâmica e o que nós precisamos ter em mãos na hora de assentar uma cerâmica. Uma das coisas importantes que nós devemos ter, e as principais, digamos assim, são os equipamentos de proteção individual. Capacete, óculos, luvas, látex, máscara, quando for o caso, porta de borracha, enfim, alguns equipamentos que fará com que nós possamos fazer um bom assentamento de qualidade. E as ferramentas essenciais para o assentamento da cerâmica. Aqui nós temos uma brocha. A brocha é um equipamento de extrema necessidade e com ela nós umedecemos a nossa base para o assentamento cerâmico. Colher de pedreiro. Com a colher de pedreiro, nós misturamos nossa massa, nossa argamassa, até ela ficar no ponto ideal. Martelo de borracha. Com o martelo de borracha, nós batemos a nossa cerâmica para que possam amassar os cordões produzidos pela nossa desempenadeira de aço dentada. Desempenadeiras de aço dentada. Nós temos vários tipos de desempenadeiras de aço. Entre elas, nós temos 5 milímetros, 6 milímetros, 8 milímetros e 10 milímetros. Atualmente, a de 5 milímetros já não se encontra mais, somente 6. Então, quando a peça for uma peça acima de 30 por 30, o ideal é nós trabalharmos com desempenadeiras de 10 milímetros dos dentes. E quando já tiver gasto, a gente tem que trocar a desempenadeira. Ou então aprofundarmos a desempenadeira para que dê um bom desempenho. Essa aqui é uma máquina de corte reto. A máquina de corte reto, ela faz cortes retos e nós fazemos rodapé, cortamos peça de cerâmica, enfim, para nos ajudar no nosso trabalho. Temos a serra mármore. Essa aqui é o modelo Makita, mas tem o modelo Bosch, tem o modelo DeWalt, entre outros, Black & Decker e vários outros modelos de ferramentas. Não podemos esquecer. Temos uma ferramenta de grande valia, que é o esquadro. O esquadro é uma ferramenta que ela é indispensável no assentamento de cerâmica, assim como as demais. Uma extensão para ligar a nossa máquina, nossa máquina de serra mármore ou qualquer outro equipamento elétrico. Trena ou metro. Você pode usar uma trena ou metro articular para o desempenho de sua função. Bom, caixote para a mistura da nossa argamassa. Uma espuma para a limpeza da nossa cerâmica, da nossa peça. Enfim, uma vassoura para que nós possamos varrer, porque quando a gente vai vir tem muita poeira, então nós temos que tirar a poeira. Linha de pedreiro, temos que usar a linha para podermos esquadrejar, precisamos de usar linha. Um lápis de pedreiro, lápis é uma ferramenta essencial para a gente estar marcando e conseguindo então fazer o corte na cerâmica adequado. Precisamos também de pregos
para que possamos esticar a nossa linha. Bom, mostrar todas as ferramentas, vamos entender o princípio básico do assentamento geocerâmico. Primeiramente, nós temos que verificar o tamanho da cerâmica. Segundo as normas da construção civil, nós temos dimensionamentos para cada tipo de cerâmica em PI. Nós temos que verificar qual é o PI da cerâmica, qual é o ambiente que ela vai ser assentada. Por exemplo, PI 0, PI 1, PI 2 são cerâmicas usadas para a parede. PI 3, PI 4 e PI 5 nós podemos usar em qualquer área. Porém, para quartos, assim como esse que nós vamos trabalhar, é recomendado que seja um PI 3, que tem um tráfego menor de pessoas. PI 4 é para garagem, PI 5 para estacionamento, para grandes áreas. E também nós temos que escolher o tipo de argamassa que nós vamos trabalhar. Por exemplo, aqui é uma área interna, então nós podemos usar uma argamassa AC1, industrializada, uma argamassa de boa qualidade, que nos dá uma boa condição de trabalho. Ela tem que ser uma argamassa flexível. Tá? Se nós estivéssemos usando ela externa, teria que ser uma argamassa de uso externo, tipo AC2, e assim sucessivamente nós teríamos que estar mudando a nossa argamassa de acordo com o assentamento. Para cada tipo de argamassa fabricante, pede-se e recomenda-se um tempo de descanso da argamassa após a sua execução. Nós podemos fazer a argamassa de forma manual ou industrializada, usando uma máquina elétrica para poder mexer a massa. Quando nós terminamos de fazer a massa, é necessário que esta fique em repouso durante 10 ou 15 minutos para que possamos trabalhar e assentar essa peça. Algo muito importante, eu frisar para vocês, toda cerâmica acima de 30 por 30, ela tem que ser colocada a argamassa na peça e no piso. Se não colocarmos a argamassa na peça e no piso, devido à irregularidade, alguma deformação da cerâmica, ela pode ficar com espaço vazio, causando assim um deslocamento das placas. Então nós temos que ficar atentos quanto a isso. Outro fato importante são essas partes brancas. Essas partes brancas devem ser retiradas com a espuma úmida, porque aqui é um pó. E esse pó, ele separa a união da cerâmica com a argamassa, causando assim um futuro deslocamento. Então nós pegamos uma esponja molhada, e com a esponja molhada, úmida, nós tiramos esse pó. Mesmo que fiquem as marcas brancas, o pó já saiu, já não tem mais umidade, já não tem mais pó, só tem a marca branca. O pó já saiu da cerâmica. Não podemos esquecer na nossa ferramenta também do balde com água, né? O recipiente para a colocação de água. Vejam que essa cerâmica aqui, ó, para mostrar mais detalhes, o pó dessa cerâmica, ó, tá vendo aqui? Cheio de pó, sai da nossa mão, e esse pó é prejudicial à nossa cerâmica. Então eliminamos esse pó. Está branco, porém não tem mais pó. Se eu passar novamente a mão aqui, ó, não tem pó. O pó foi retirado com a esponja úmida. Lembrando que não devemos encharcar a cerâmica. Outro fato importante que nós devemos observar é a questão do tipo de ambiente, piso, se ele está regularizado,
Se é um piso que está bem plano, ele tem que ter uma planicidade muito boa. Senão nós corremos o risco de gastar muita argamassa e aí pode ser que venha também deslocamento de pedras. Ok? Um detalhe importante na questão de assentamento e você também diferenciar até mesmo cerâmica de porcelanato. O porcelanato é um material de alta resistência e ele difere da cerâmica por um motivo, além da sua alta resistência, também do que nós chamamos de absorção de água. O nível de absorção de água de uma cerâmica ele é altíssimo. Se você colocar aqui a cerâmica, a água, observe que a água escorrendo nessa cerâmica. Está vendo? Essa água escorreu nessa cerâmica e ela não está mais molhada. Se eu tivesse passado essa mesma água em um porcelanato, você veria que ele estaria encharcado ainda. Porém, a absorção de água é tão grande nessa cerâmica